Era uma noite tranquila no aeroporto de Heathrow, em Londres. O voo noturno com destino a Nova York estava prestes a decolar, e a equipe de bordo fazia as verificações finais. Para Lisa, a comissária-chefe, aquele era apenas mais um turno cansativo, mais rotineiro. Ela adorava o trabalho, apesar das noites longas e dos passageiros às vezes difíceis. Lisa notou uma mulher entrando por último na classe econômica. Ela estava vestida de preto, com um chapéu antigo que cobria parte de seu rosto. Algo nela parecia ir fora de lugar. Não porque estivesse mal vestida, mas pela expressão em seu rosto. Havia algo frio, vazio, como se ela não pertencesse àquele lugar. Mas Lisa afastou o pensamento. Já vi tanta gente estranha por aqui. Deve ser cansaço. Com o avião no ar, Lisa fez as rondas de praxe. Quando chegou ao fundo da classe econômica, notou que a mulher estava sentada sozinha na última fileira. O olhar dela estava fixo na janela, embora do lado de fora houvesse apenas a escuridão. Lisa tentou puxar conversa, mas a mulher não respondeu. Ela nem mesmo piscava. Apenas sussurrava algo que Lisa não conseguiu entender. Algo como, e uma prece? Mais tarde, Lisa ouviu outros comissários comentando sobre a mulher na última fileira. Um deles disse, ela me deu arrepios. Fui perguntar se queria algo para beber e ela nem me olhou. O outro respondeu, vi estranho, né? Achei que eu era o único incomodado com ela. Já era quase meia-noite quando Lisa decidiu verificar novamente. Mas, ao chegar ao fundo da aeronave, o assento estava vazio. A mulher não estava lá. Ela perguntou aos passageiros próximos, mas todos negaram tê-la visto sair. Intrigada, Lisa voltou ao manifesto do voo para confirmar o nome dela. No entanto, nenhum assento naquela fileira havia sido registrado. Assustada, Lisa informou ao capitão. Ele pediu que fizessem uma busca pela aeronave, mas ninguém foi encontrado. Quando voltaram ao assento onde a mulher estava, algo inexplicável aconteceu, havia marcas de mãos no braço do assento. Não eram impressões comuns. Pareciam profundas, como se alguém tivesse segurado ali com força sobre-humana. Depois do pouso, a história foi abafada pela companhia aérea. Mas Lisa nunca esqueceu aquela mulher. Por anos, ela se recusou a trabalhar em voos noturnos. Ainda hoje, ela jura que, de vez em quando, ouve sussurros quando passa perto daquele assento. Comum no aeroporto de Narita, em Tóquio. O voo 562, com destino a Sydney, estava pronto para decolar. No cockpit, o capitão Takeshi e o copiloto Yamada estavam focados nos preparativos. Ambos eram experientes, calmos e metódicos. Durante anos, voar havia sido mais do que uma profissão, era uma paixão. O avião decolou sem problemas, e a viagem seguia tranquila. O céu estava limpo, e os controles estavam estáveis. Takeshi ajustava o piloto automático quando percebeu algo no canto do olho. Na poltrona extra do cockpit, reservada para observadores ou instrutores, havia um homem sentado. Ele usava um uniforme de capitão, mas Takeshi não o reconheceu. Takeshi pensou que fosse algum técnico que tivesse embarcado sem avisar. "Você precisa de algo?" perguntou. O homem não respondeu. Apenas olhava para frente, com uma expressão séria. Takeshi ficou desconfortável. Ele trocou olhares com Yamada, que parecia igualmente confuso. "Quem é ele?" cochichou Yamada. Takeshi balançou a cabeça, indicando que não sabia. Quando virou novamente para olhar, a cadeira estava vazia. Não houve som, nem movimento. O homem simplesmente havia desaparecido. O copiloto, claramente abalado, começou a falar sobre lendas entre os pilotos. Histórias de espíritos de tripulantes que morreram em acidentes. Takeshi tentou manter a calma e concentrar-se no voo. Mas, por dentro, ele estava aterrorizado. Depois que pousaram em Sydney, Takeshi pediu acesso aos registros da companhia. Ele descreveu o homem que viu para o supervisor. O supervisor olhou para ele, pálido, e respondeu: "O que você está descrevendo é o Capitão Arada. Ele morreu em um acidente nesta mesma rota há 5 anos. Desde aquele dia, Takeshi nunca mais olhou para a poltrona extra do cockpit da mesma maneira.
Ele evitava voos noturnos, e sempre que tinha que passar pela rota de Tóquio para Sydney, fazia uma oração silenciosa antes de decolar. Emma era jovem e cheia de sonhos. Trabalhar como comissária de bordo havia sido sua meta desde o dia em que fez sua primeira viagem de avião, ainda criança. Para ela, não havia nada mais mágico do que cruzar os céus e ver o mundo lá de cima. Ela havia passado anos se preparando, treinamentos intensivos, aprendendo a lidar com emergências e garantindo que poderia oferecer conforto aos passageiros em qualquer situação. Naquela noite de 2007, Emma estava em seu primeiro voo noturno. Era um trajeto simples e familiar para a tripulação mais experiente de Chicago para Los Angeles. Mas, para ela, tinha algo especial. Voar à noite era diferente. O silêncio no céu, a escuridão interrompida apenas pelas luzes da cabine e o leve ronco dos motores criavam uma atmosfera que era ao mesmo tempo tranquilizadora e, de certa forma, inquietante. Você vai adorar os voos noturnos, disse Karen, uma comissária mais experiente. São mais calmos. Menos passageiros irritados, mais tempo para relaxar. Emma sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Ela não queria parecer amadora, mas algo naquela noite fazia seus pelos se arrepiarem. O avião estava quase lotado, mas os passageiros pareciam relaxados. Algumas pessoas dormiam, outras liam ou assistiam a filmes em suas telas. Emma caminhava pelo corredor, verificando se todos estavam confortáveis. Karen estava certa, voar à noite tinha algo especial. Mas essa sensação logo daria lugar a algo muito mais perturbador. Enquanto ajustava uma bandeja de refeição, Emma ouviu algo. Um som distante, quase abafado, mas inconfundível, o toque de um telefone. Olhou ao redor, mas não conseguiu identificar de onde vinha. Ela sabia que os passageiros não poderiam usar telefones celulares durante o voo naquela época, e o som parecia estranho. Era um toque antigo, como os de aparelhos de décadas passadas. Curiosa, Emma seguiu o som até localizá-lo. Ele vinha de um compartimento de bagagem acima dos assentos na parte traseira do avião. Com cuidado, ela abriu o compartimento, esperando encontrar algum dispositivo esquecido por um passageiro. Mas o que ela encontrou foi muito mais estranho. Dentro do compartimento estava um telefone de bordo, do tipo usado em aviões antigos. Ele era grande, com um receptor preto brilhante e um disco de números, como os modelos que ela havia visto apenas em fotos. Emma sabia que aquele modelo não era usado havia anos. As aeronaves modernas, como a que ela estava, não tinham equipamentos como aquele. Então, como ele estava ali? Antes que pudesse refletir mais, o telefone tocou novamente. Emma hesitou. Sua mão tremia enquanto alcançava o receptor. Ela sabia que aquilo não fazia sentido, mas algo dentro dela a obrigava a atender. Alô, disse, com a voz baixa e hesitante. Do outro lado, uma voz feminina respondeu, suave e cheia de emoção. Obrigada, e por me trazer para casa. E então, a ligação caiu. Emma ficou parada, congelada no lugar. Ela olhou ao redor, esperando encontrar alguma explicação lógica, mas não havia ninguém. Apenas o som distante dos motores e o leve murmúrio dos passageiros adormecidos. Segurando o telefone, ela foi até Karen, que estava na cozinha da tripulação. Encontrei isso, disse Emma, mostrando o aparelho. E ele tocou. Karen franziu a testa. Isso não é possível. Onde você encontrou isso? Emma explicou tudo, mas Karen parecia cética. Talvez alguém tenha colocado isso aí como uma piada, disse, embora sua voz traísse uma ponta de desconforto. Guarde isso e falamos com o capitão depois do pouso. Enquanto o avião continuava sua jornada, Emma começou a sentir que algo estava errado. A temperatura na parte traseira da cabine parecia cair, e ela tinha a sensação constante de estar sendo observada. A cada vez que passava pelos assentos próximos ao compartimento onde havia encontrado o telefone, sentia um arrepio na espinha. Alguns passageiros também começaram a reclamar. Está muito frio aqui, disse uma mulher idosa. Emma tentou ajustar o sistema de ar-condicionado, mas nada parecia resolver. Na última hora do voo, Emma ouviu novamente o som do telefone. Mas desta vez, ele parecia vir de outro lugar, no compartimento ao lado. Quando abriu,
O telefone estava lá novamente, como se tivesse se movido sozinho. Desta vez, Emma não teve coragem de atender. Ela fechou o compartimento rapidamente e voltou para a cozinha da tripulação. Karen percebeu que ela estava pálida. "Você está bem?" perguntou. Emma balançou a cabeça. O telefone, e ele se moveu. "Ele está no outro compartimento agora." Karen tentou acalmar Emma, mas até ela parecia inquieta. "Só mais alguns minutos, e estaremos em Los Angeles", disse. "Aguente firme." Quando o avião finalmente pousou, Emma sentiu um alívio imediato. Ela ajudou os passageiros a desembarcar e tentou agir como se nada tivesse acontecido. Assim que a aeronave ficou vazia, ela e Karen foram até o capitão para relatar o incidente. O capitão, um homem sério e experiente, ouviu com atenção. Quando Emma mostrou o telefone, ele ficou em silêncio por um momento. "Eu já vi isso antes", disse ele, finalmente. "Esse telefone não deveria estar aqui. Esta aeronave foi usada em uma missão de resgate há muitos anos. Uma mulher teve um ataque cardíaco a bordo e faleceu antes que pudéssemos chegar ao destino. Ela estava sendo levada de volta para casa e este telefone foi usado para tentar chamar ajuda." Emma sentiu um frio percorrer seu corpo. "Você acha que..." e começou a perguntar, mas o capitão a interrompeu. "Não sei o que pensar. Mas muitos tripulantes já relataram coisas estranhas nesta aeronave." Emma nunca conseguiu esquecer aquela noite. Sempre que voava, ficava atenta a sons incomuns. E, embora nunca mais tenha encontrado aquele telefone, ainda sente, de vez em quando, uma presença ao seu lado, como se alguém estivesse agradecendo por finalmente ter sido levado para casa. Nem tudo o que acontece nos céus pode ser explicado. Algumas histórias desafiam a lógica e nos deixam com mais perguntas do que respostas. O que você acha que aconteceu naquela noite? Coincidência, imaginação, ou algo sobrenatural? Deixe seu comentário abaixo e nos conte o que achou. Até o próximo voo, e se você tiver coragem de voltar. Free audio post-production by alphonic.com